Então, essa questão do arco e flecha, para mim, é uma questão muito, muito, muito importante, porque nesse momento, quando eu pensei nisso, né, eu estava até assistindo na época eu estava assistindo uma série que também tinha várias cenas que me mostravam isso, mexeu muito comigo. Ai, não vou aguentar, vou falar. Ertugrul Bay na Netflix, eu adoro. Enfim, ah, mexeu bastante comigo, né? Aquilo de pensar e de trazer ali, junto com o pessoal que eu estava conversando, a questão do arco e flecha, né? De como que isso mostra pra gente que precisa haver, né? Aí eu comecei a pensar assim, poxa, então sem a contração, sem a tensão, o impulso fica comprometido. Então, assim, se a gente começa a aceitar e a receber essas contrações e essas tensões como uma força, como um direcionamento para as flechas que a gente quer emanar, a gente pode, inclusive, até pensar outras metáforas, né? Como, por exemplo, um assunto que minha mãe trabalha maravilhosamente, nossa, gratidão, que é a respiração. A respiração, ela precisa de ter contração, expansão, né? Quando você coloca a energia de tudo para dentro e depois você compartilha o que você tem ali para colocar para fora, né? E assim, também outra metáfora muito legal que eu pensei aqui é o coração, né? Imagina se o coração só expandisse ou se ele só contraísse, né? E é assim que o corpo da gente vai conversando com a gente. Mas, gente, onde é que estão as nossas portas? Para a gente conseguir interpretar e ler e escutar e às vezes até ver as mensagens que o nosso corpo às vezes manda pra gente, né? A gente não usa os sentidos, a gente usa eles de forma muito mecânica, muito superficial. E todos nós temos essa capacidade, assim, é inato. A gente só não parou para desenvolver, né? É, e tem uma imagem muito forte para mim, né? Que foi trazida nesses últimos meses nos estudos que eu tenho feito, que é do jardim, né? O jardim, ele também é uma metáfora muito legal, né? Inclusive eu comecei a trazer isso para mim aqui em casa, né? Porque a gente mora numa chácara, assim, é 15 minutos de um centro super movimentado, mas parece que você está assim, a quilômetros da civilização. A gente teve essa sorte, é uma casinha de madeira, como vocês podem ver, muito gostoso. E a gente tem um jardim aqui em casa, né? E a gente está retomando nossa horta e tudo. Então, eu parei para observar isso também, né? Fora a respiração, o coração, o corpo tem esses movimentos de contração e expansão na natureza e tem os ciclos da natureza, né? A natureza, ela tá sempre em movimento, né? Aquela história do movimento, ela tá sempre em mutação, né? A gente tem essa ideia muito doida de acreditar que a tal da estabilidade vai trazer felicidade pra gente. Não, gente, não tem como. Só se estiver em outro plano, assim. Porque a vida, ela tá em movimento o tempo inteiro. Olha uma planta crescer, né? Uma planta crescer, olha um mar, né? Se movimentando, os astros, está tudo sempre se movimentando, está tudo sempre tendo a oportunidade de criar um cenário novo, um ambiente novo, uma forma nova de você olhar para as coisas, né? De você ouvir, de você sentir os sabores, né? Você já olhar para a comida e já receber aquilo que você vai comer com uma outra receptividade, né?
E observar os cheiros, a gente tá com essa poluição toda. Eu, por exemplo, toda hora às vezes me dá uma rinite, assim, quando eu fico indo muito, às vezes, em lugar muito da cidade e tal. Se eu não cuidar, eu começo a espirrar sem parar e às vezes é difícil sentir cheiro. E eu sinto falta de sentir cheiro, né? E eu não tinha pensado nisso. Por que eu tô falando isso tudo em relação ao jardim? Porque o jardim, ele mostra pra gente essa diversidade, né? Você tem que observar se essa planta gosta de sol, se ela gosta de sol só um pouquinho, né? Se o mês de dar amora, de dar pitanga é esse ou aquele, se precisa de adubo, se tem um bichinho ali que você tem que cuidar, você tem que regar, né? Ah, pois é, porque a árvore dá o ar de graça. Não dá, né? Sem sol, sem terra, né? Que é a nossa mãe, né? Sem a nutrição que tá ali, né? Que elas estão conversando embaixo da terra. A gente, hoje em dia, a gente sabe, né? Que as raízes das árvores, elas conversam entre si. Então, a gente precisa de ter essa consciência de que é muito bonito a diversidade. E de que se a gente começa a ter um olhar de beleza para com a diversidade, a gente começa a receber diferente e a compartilhar diferente, porque a gente, ao sentir, ao observar, a gente entende que cada coisa tem uma necessidade, tem um ritmo, tem um caminho, né? E é gostoso, não é gostoso quando você planta uma flor, cuida dela e vê ela florescer, ela brotar? A mesma coisa com as pessoas. A gente é meio que uma plantinha, né? Que precisa de água, precisa se hidratar, precisa de sol, né? Então, se você para pensar que o bom da vida é você conseguir tornar a diversidade mais gostosa de estar dentro dela, fica tudo um pouco mais fluido. Assim, eu arrisco dizer que bastante, no meu caso, bastante, porque me deu uma. Nossa, desculpa, gente, um alarme. Me deu um alívio muito grande quando eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. Muito grande mesmo, a minha forma de tocar a vida, de definir quais são os propósitos, né? Que eu quero realmente botar energia, porque a gente fica com muita coisa aqui no meio do caminho, né? A gente tem propósitos, a gente tem vontades, às vezes a gente tem coragem, mas a gente às vezes não consegue descer pro coração e movimentar o corpo para botar aquilo em prática, né? Por medos, por histórias do passado que a gente fica contando pra gente mesmo, e às vezes até esquece ou sem querer muda algum detalhe, mas continua contando aquela história e escolhendo olhar para aquela experiência daquela forma, quando na verdade aquela experiência ela pode trazer para você uma uma força diferente, né? Um olhar diferente para a vida. Então, em vez de você transformar a, aquela dor ou aquela experiência num looping repetitivo de altos boicotes, porque você não percebe mais as oportunidades, né? Você fica com dificuldade de ver beleza, de ver de ver graça, né? Quem me conhece vai rir agora. Tipo assim, nossa, a casa tá caindo, Vanessa tá rachando de rir. Então, assim, é possível. Eu falo por mim, assim, é possível. Tá acontecendo uma situação assim absolutamente é, de, de que qualquer pessoa sentiria pânico em relação àquilo e você olhar para aquilo de forma diferente e falar, beleza, chegou aqui, então como que eu vou lidar? Como que eu posso transformar isso? Primeiro, porque se acontecer, eu preciso aprender alguma coisa. Se você não aprende, normalmente aquilo ali vai retornar através de alguma outra experiência, né? Outra pessoa,
outra é, outro pneu furado que vai te atrasar, enfim, né? Coisas que acontecem que a gente às vezes começa a achar ruim, né? E reclamar